Abre comigo sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 28. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Era lá em São Paulo, eu acho. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Bom, o desafio de pregar para pastores é porque todo mundo já sabe do que eu estou falando. Mas eu peço graça de Deus aqui mais uma vez. Paulo chega à ilha chamada Malta. Malta em fenício quer dizer refúgio. Segure na mão do seu irmão e diga: Deus sempre tem um refúgio. Na língua fenícia, aquela ilha se chamava refúgio. Depois da tempestade, Deus preparou um refúgio. Quando Paulo escapa do navio que está por afundar, Paulo agora enfrenta este momento de ataque do inimigo, julgamento das pessoas e prova da sua fé. Ataque do inimigo porque a víbora é um símbolo de Satanás. O homem escapa do navio afundando e é atacado por uma cobra. O julgamento das pessoas porque os homens da ilha dizem a justiça. E quando eles se referem à justiça, eles dizem a deusa grega da justiça. Eles estão dizendo a deusa desta ilha, que se chamava Justiça, não o deixa viver, ele é um assassino. E a prova da sua fé é porque ele está ali, debaixo de uma palavra de Deus, dizendo que ele ia para uma ilha, com uma cobra pendurada na mão. Quem nunca se viu acusado pelas pessoas, agredido pelo inimigo e com uma cobra pendurada na mão? Mas é interessante como o último texto que lemos termina. Os habitantes da ilha começaram a achar que Paulo era um Deus. Toque alguém e diga: uma pessoa incomum. Anote isso. Uma pessoa incomum. A gente alardeia muito e diz assim: o pastor é gente como a gente.
E é verdade. A gente insiste muito em lembrar que o pastor é um ser humano como outro ser humano. E é verdade. Mas a gente não pode esquecer que, embora a gente é gente como qualquer gente, embora a gente seja comum como qualquer outro ser humano, Deus nos escolheu para uma missão em comum. Você é comum de estrutura, comum de natureza, mas é incomum no propósito. Eu vou repetir. Eu, você, nós aqui somos comuns de estrutura, comuns de natureza, mas somos incomuns no propósito. Bate no ombro do amigo e diga: você não é normal. Que isso quer dizer, pare de esperar uma vida normal. Pare de invejar quem tem uma vida normal. Porque você pode ser comum na natureza, comum na estrutura, mas não é comum no propósito. Aquele que disse a Jeremias, dizendo assim: pois eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, é o mesmo que continua dizendo a mim e a você: pois eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro desejado. Ele disse assim: de sorte que todas as coisas cooperam, Paulo disse, para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Está certo? É isso que está escrito? Não. O texto diz assim, eu pulei uma palavra de propósito, que a gente sempre pula na citação. De sorte que todas as coisas cooperam conjuntamente. Não é tudo que coopera, mas tudo, quando ajuntado, coopera. Às vezes a gente fica olhando a vida de forma isolada. De forma? Isolado tem coisas que você não entende. Isolado tem coisas que não cooperam. Mas quando todas as coisas de forma conjunta, porque isso está escrito, de sorte que todas as coisas cooperam conjuntamente, para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A gente pode ser comum na estrutura, comum na natureza, mas não é comum no propósito. Você é como a arca da aliança, feita de madeira de acácia, madeira comum. Era só um baú comum de madeira, comum na natureza, comum na estrutura, mas incomum no propósito. Era só um baú de madeira, natural, comum, como qualquer outro baú que pudesse ser construído. Porém, foi revestido de ouro e destinado a um propósito. Você é carne e osso, é pó e barro, mas revestido da unção e destinado a um propósito. Chacoalhe o irmão aí e diga assim, ó: natureza comum, estrutura comum, mas revestido da unção e destinado a um propósito. Dá um aplauso ao Senhor, vai. Paulo entra no navio, e quando ele entra nesse navio, nós estamos em Atos 27, voltando só um pouco da história, ele entra como a pessoa mais comum, ou a menos valiosa de todo o navio. Quando Paulo entra no navio, ele entra como prisioneiro. Então, na hierarquia do navio, Paulo está na última linha. Agora, você pensa comigo,
Como é que alguém sai da última linha da hierarquia para no final da história alguém está dizendo, esse cara não é nem gente, esse cara deve ser um Deus que desceu do céu. É você que chegou lá na cidade e ninguém percebeu que você chegou. É você que chegou lá na cidade e ninguém dá atenção ao que você diz. Porque o texto diz aqui em Atos 27 que o capitão do navio, o dono do navio, o guarda que conduzia Paulo, não escutaram o que ele dizia. E eu vim pregar aqui para a gente que Deus colocou em um lugar e você está por último e ninguém ouve o que você diz. Mas eu quero te dizer, não desanime, continua crendo, porque aquele que te chamou sabe que você é de natureza comum, de estrutura comum, mas te revestiu de glória e te destinou a um propósito. Atos 27 diz que Paulo chega como um qualquer, mais um prisioneiro. Só mais um dentre os tantos que deviam circular entre os navios que iam para Roma. E que ninguém ouvia o que ele dizia. Que ninguém dava atenção ao que ele pregava. Que a sua profecia não tinha valor. Mas eu quero te dizer, não despreze os humildes começos. Começa pequeno, mas fica grande. O grão de mostarda não é valorizado pelo tamanho. O grão de mostarda é lembrado na Bíblia pela sua capacidade de desenvolver. Ele nunca disse que a nossa fé tinha que ser pequena como a do grão de mostarda. O que ele disse foi o seguinte: o grão de mostarda é a menor semente, mas vira a maior das hortaliças, vira uma árvore. O grão de mostarda é pequeno, é o menor, mas é o que mais cresce. O que Deus está dizendo é, começa pequeno, pense grande, mas comece agora. Nunca vai ter momento perfeito, nem hora favorável. Comece pequeno e saiba que um pouco de fermento faz a diferença na massa, faz a diferença na cidade, faz a diferença entre as autoridades. E eu quero dizer para você, está chegando um tempo de governo, Deus vai tirar do último lugar da fila e vai te colocar à frente, vai te levantar como profeta da cidade. O que a gente precisa é perder um pouco da nossa síndrome de sinagoga. Vou explicar. Porque os judeus espalharam sinagoga pelo mundo. Quando você lê na Bíblia, você percebe, e depois, se você olhar a história, também. Mas eles fecham a sinagoga para a comunidade. Então, os judeus, nas épocas de Jesus, ou na época dos apóstolos, já tinham sinagogas no mundo. Mas atendiam só a sua comunidade. Sabe qual a diferença entre muitos de nós quando assumimos um posto numa cidade? E o padre que assume um posto na mesma cidade? Porque a gente chega lá e a gente pergunta quantos membros tem a igreja. O padre, quando assume a cidade, ele pergunta quantos habitantes tem a cidade. A gente pensa no que está sentado no nosso auditório, dentro das nossas quatro paredes. Ele pensa no território que cobre a cidade. Quem está comigo? É por isso que geralmente se tem uma catedral. A palavra catedral, o nome catedral vem de cátedra, que é uma cadeira. A catedral é o lugar onde está a cátedra, que é a cadeira
do bispo, a cadeira da autoridade. Qual que é a ideia? Quem está sentado naquela cadeira, está sentado na cadeira da autoridade. Estão comigo? No episódio que eu contei na introdução, na minha apresentação, quando aquilo tudo aconteceu na minha cidade, eu tive que intervir em uma situação, porque um representante do Supremo Pontífice queria impor a autoridade sobre todos. E a gente chega na cidade com um humilde começo, desprezado por muitos, mas Deus tem o seu meio de fazer o prisioneiro no final terminar capitão. Você pode estender as suas mãos numa atitude de receber. Eu quero ser profético. E eu queria dividir muita coisa com vocês aqui, que o Espírito Santo está enchendo meu coração. Deus vai enviar você aqui com autoridade para a sua cidade. Deus vai enviar você aqui com autoridade para a sua região. E ainda que você tenha chegado lá e ninguém esteja te ouvindo e ninguém esteja te dando atenção, tem um tempo de Deus chegando aí, e a resposta vai estar na tua boca. Pode acreditar, pois Ele já está te levantando como profeta naquele lugar. Se alguém crê, diga amém, toma posse e dá um aplauso ao Senhor. Te explico um pouco melhor esse processo. Vamos lá. Paulo entra. Ao entrar no barco, ninguém lhe dá crédito. Mas aquele é o barco que Deus deu para ele. Aquela é a ilha que Deus deu para ele. Aquela é a cidade que Deus deu para você. Os homens, diz lá, verso de número 11 do capítulo 27, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, ouviu outros. A voz de Paulo é ignorada. Paulo, você falava na igreja e todo mundo te ouvia. Paulo, você está falando nesse barco e ninguém está te escutando. Às vezes é difícil não ser ouvido, não é, gente? Sim ou não? Mas os homens vão seguindo seu destino. Mas a gente sabe, a palavra que Deus nos deu é fiel. Posso dizer uma coisa para ti? Não desista da palavra que Deus te deu só porque ninguém está ouvindo. Noé pregou por 100 anos e ninguém ouviu. Jeremias pregou uma vida inteira e ninguém ouviu. Mas eles não abriram mão da palavra que Deus havia dado a eles. Não tente adequar seu discurso para ver se mais gente vem te ouvir. Puxa, mas o pregador da internet está falando sobre isso e ele está ganhando multidão. Continua com a palavra que Deus te deu. Porque logo sopra um vento que vira a vida. Logo sopra um vento que mostra a realidade. Logo sopra um vento que mostra quem está no controle. Porque o homem pensa que está no controle, o homem pensa que está governando, mas quem governa é Deus. Quem está no controle é Deus. Quem domina sobre tudo é Deus. Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. Posso ouvir um amém? Quando os homens estavam tocando a sua vida e dizendo o que Paulo disse não tem sentido. O que Paulo fala não vale de nada. O que a igreja prega não tem sentido. O que o pastor A, o pastor B está pregando não tem sentido. Mas no verso de número 14 diz que soprou um vento. E quando sopra o vento não há o que o homem possa fazer. Quando Deus toma o controle da situação, não há homem que continue governando. Levante a tua mão e diga comigo: todo governo pertence ao Senhor. Deu um vento, e o verso 15 diz que o navio foi arrastado. Aleluia! Quando Deus move, não há quem resiste.
Verso 15 ainda diz que os homens sem poder resistir. Quem está no controle? Quem está no controle? Continue fiel à mensagem. Aquele que tem te entregado a mensagem está no controle. Continue firme na palavra que Deus tem te dado, porque aquele que te deu a palavra é fiel para cumprir. Continue pregando, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Meu compromisso não é com o auditório, meu compromisso é com a mensagem. Há muitos que estão se perdendo porque assumiram compromisso com o auditório. Há muitos que estão se perdendo porque assumiram compromisso com a audiência. Deixa eu te dizer, continue fiel à palavra que Deus está dando, continue fiel àquilo que Deus está revelando, continue fiel debaixo daquilo que Deus está trazendo para vocês aqui nesses dias. Porque o homem tenta, diz, resistir. Ainda no verso de número 15, note a palavra, com todas as manobras, amarras, com toda a experiência, salvar o navio. Verso de número 16, a palavra-chave é com dificuldade. Com muita dificuldade. E Paulo está lá. Segure na mão de alguém do seu lado e diga assim: às vezes, Deus te permite na tempestade. Aí você diz, mas eu vi a tempestade chegando. Mas eu falei dessa tempestade. E Deus está dizendo, sim, meu filho, mas eles não ouviram. E você é a minha mão estendida para eles. Você é a minha boca estendida para esse povo, aberta para esse povo. Verso número 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Quem não ouve o profeta começa a perder. A Bíblia diz, crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperidade, meu irmão, é para quem ouve o profeta. Eles não reconheceram o líder, o profeta que estava ali. Vamos lá. Verso 19, no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a amarração do navio. 20, não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, continuando a abater-se sobre nós uma grande tempestade. Como termina? Finalmente, perdemos toda a esperança de salvação. Existe um momento em que Deus vai abrir a porta da salvação. Ser fiel na mensagem. Até agora Paulo é só o último da lista. Quem é você? Eu sou o preso sendo transportado. Quem é você? Eu sou o último da hierarquia. Quem é você? Eu sou o desprezado na mensagem. Nas decisões não fui apoiado. Mas Deus te colocou naquele ambiente. E Ele está com você. Natureza comum, estrutura comum, revestido de graça e glória, destinado a um propósito. Diga glória a Deus. Começam todos a desanimar. Os homens começaram a perder as forças. Porque o vigor humano é limitado. Toque alguém e diga, o vigor humano é limitado. Toque de novo no irmão e diga, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças.
Para de preocupar com aquele rebelde lá, o vigor humano é limitado, quem espera no Senhor renova as suas forças. Para de sofrer por quem não te ouve, logo vai cansar e vai parar e vai te escutar. Continua se renovando e esperando em Deus. Para de se desgastar e querer mudar a sua mensagem, achar que o erro está em você, meu Deus. Deus está te falando aqui, entrega o que eu tenho te entregado, meu filho. Prega a palavra que eu estou te dando e fique tranquilo. O vigor humano passa, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Chega a hora. Paulo, homem comum, último da lista, natureza comum, mas se levanta com a autoridade de Deus. Há um princípio poderoso na autoridade, posso ouvir um amém? Amém. Você não precisa de força, você precisa de autoridade. Tem gente buscando força quando devia se submeter à autoridade. Porque a autoridade vem de autoridade, amém? Vou te explicar. Para mim, a melhor figura entre força e autoridade é o policial rodoviário. Irmão, o cara não é o Superman, mas ele bota o peito no meio da estrada, vem um caminhão, 50, 60 toneladas, potência, aço. Ele tem força para parar o caminhão? Mas ele tem? Você está tentando fazer na força, está sendo atropelado. Irmão, o cara vai de peito aberto para o meio da estrada. O bicho vem carregado. 100. E ele, ó, só levanta a mão. É isso aí. O bichão só vai... É só um homem. Natureza comum. Estrutura comum. Mas revestido de autoridade e destinado a um propósito. Eu já sei que você é comum. Sua esposa, então, ela sabe que você é comum. Só que você foi revestido e destinado. Segura na mão e olha para um e diga assim, revestido. Olha para outro e diga, destinado. Você vai voltar esse final de semana para a tua igreja, congregação, vai chegar lá e vai falar, o que aconteceu, pastor? Eu sou revestido. Eu fui destinado. Enquanto eles estão enfraquecendo, Paulo está se fortalecendo. Enquanto eles estão fazendo manobras para tentar se salvar, Paulo está confiando, descansando. Olha só, enquanto eles estão fazendo esforços, movimentos, enquanto eles estão pagando alto preço para manter a sua vontade, Paulo está ali comigo assim, ó, verso 22, olha o que ele diz: mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído,
Pois ontem à noite, enquanto vocês estavam desesperados, correndo de um lado para o outro, eu recebi a visita de um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro, e ele me disse: Paulo, não tenha medo, preciso que você compareça perante César. Aqui ninguém te ouve, mas o homem mais poderoso da terra vai te ouvir. Aqui ninguém sabe quem você é, mas eu vou te colocar no lugar mais alto do mundo. Aqui você é só mais um, mas eu vou te usar para falar com aquele que está acima de todos. Levante a tua mão e diga: eu saio daqui para um novo tempo no meu ministério. Paulo, não tema, ninguém te ouviu nesse navio, mas deixa eu te dizer, aquele que está acima do centurião, aquele que está acima do general, aquele que está acima de todos os homens que você conhece, vai te ouvir, porque eu estou te caminhando para lá. Paulo, você foi ignorado por alguns que são quem? Eu quero te dizer que tu ainda vai pregar. Posso falar, gente? Posso falar? Deus vai te levar a uma posição de autoridade. Qual que é o segredo da autoridade? O centurião explicou e Jesus aprovou. O centurião disse assim diante de Jesus: eu sou homem sujeito à autoridade. Ele não disse que ele é um homem que tem autoridade. Ele é um homem que diz que se sujeitou à autoridade. E quem se sujeita à autoridade, a autoridade passa a fluir através dele. Vou melhorar isso aqui para você ficar mais claro ainda. Aquele centurião que encontra Jesus, ele disse o seguinte: eu me sujeitei à autoridade maior do que eu. E porque eu me sujeitei à minha autoridade, eu digo vai e este vai. Eu digo ao outro vem e ele vem. O que ele está dizendo? Quem se sujeita à autoridade, tem autoridade. Não entre numa guerra de imposição de autoridade. Se sujeite à autoridade e a autoridade fluirá através de você. Paulo se levanta e diz assim: gente, eu estou sujeito ao Deus do céu. Olha o texto. Aquele a quem eu sirvo, aquele a quem eu adoro. E ele me enviou um anjo esta noite. Ninguém me ouviu, mas deixa eu dizer, eu não estou sozinho. O céu está me assistindo. Eu não fui abandonado. Ah, meu Deus. E ele diz: eu tenho um destino glorioso. E aí ele segue, olha lá, verso 25, perdão. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Deus sabia da tempestade do meio do caminho e já havia separado uma ilha. E essa ilha já tinha um nome. No meio da tua tempestade, Deus sempre tem um refúgio para renovar a tua autoridade. No meio da tua tempestade, Deus sempre tem um refúgio de honra. Deus sempre tem um refúgio de bênção. Deus sempre tem um refúgio de milagres. É vento de morte para os outros que se desesperam, mas é vento de livramento para nós que confiamos.
Quem entendeu? Quem entendeu? Meu Deus. Meu Deus. Mas é interessante que ele disse, o anjo diz, Deus por sua graça, lhe deu a vida de todos. Sabe o que ele está dizendo para os rebeldes lá do rebanho? Vocês podem não ter me ouvido de começo, mas esse barco é minha igreja. Vocês podem não ter me ouvido de início, mas aquele que me colocou nesse barco está cumprindo a palavra da minha boca. Eu sei que tem gente sofrendo resistência. Quem nunca? Olha para o teu amigo aí do lado, teu vizinho, e diga, Deus por sua graça. Diga para o Deus por sua graça está te dando aqueles que não te ouviram. É interessante que a tempestade ainda não terminou. É interessante que o clima não melhorou. Mas Paulo senta e começa a comer pão. Descansado. Anote algo sobre descanso que você precisa aprender. Eu aprendi. Descanso não é para quem está cansado. Descanso não tem nada a ver com cansaço. Eu conheço um monte de gente cansada, que rola na cama de noite de um lado para o outro e não descansa. Eu conheço um monte de gente cansada, que vem para um hotel maravilhoso e não descansa. Eu conheço um monte de gente cansada, que passa um final de semana inteiro, que tira as férias de fim de ano, que pode até fazer uma viagem e não descansa. Sabe por quê? Porque descanso não é para quem está cansado. Descanso é para quem confia. Gente cansada e que não confia, não consegue descansar. Ele pode trabalhar o dia inteiro, ir para casa, mas como ele não sabe se vai conseguir pagar o 13º dos funcionários amanhã, ele pode estar muito cansado, mas ele não. Porque descanso não tem nada a ver com cansaço. O que a Bíblia diz? Não sabeis vós que Deus não se cansa? Deus se cansa? E o que ele fez no 7º dia da criação? Isaías diz, Deus não se... Gênesis diz que ele descansa, porque descansar não tem a ver com cansaço. Descansar tem a ver com a certeza de que tudo está pronto. Paulo não senta no meio da tempestade para comer pão e descansa porque está cansado, ou come porque está fraco. Ele descansa e come porque está confiante. Observe o contexto, os outros homens do navio estão cansados, estão famintos, mas não descansam,
nem comem. Por quê? Não confiam. Sabe por que Jesus dormiu no barco no meio da tempestade? Sabendo que veio para morrer numa cruz, pode descansar no meio da tempestade. Não vim para morrer no barco, não vou morrer aqui. Estrutura comum, natureza comum, revestido de glória, destinado a um propósito. Quem sabe que tem destino, não se desespera na tempestade e descanse em meio a ela. Dá um aplauso ao Senhor, vai. E ele começa a dividir o descanso. E é tão bom a gente ter uma vida de confiança, porque a gente divide o nosso descanso. Aleluia. A gente divide o nosso descanso. Eu vou, gente, eu aconselho que vocês comam alguma coisa também. 14 dias e 14 noites que não via nem sol, nem lua, nem estrelas. Mas ele disse, o dia vai amanhecer. E a minha pergunta para vocês é, quanto tempo dura uma noite? Né? Olha o que a Bíblia diz. O choro dura uma, mas a alegria? Quanto dura essa noite de choro? Depende. Se você não descansa, uma noite dura uma eternidade. Já virou uma noite preocupado? Agora eu lhe pergunto, quanto dura uma noite de descanso? Quem descansa de verdade, fecha o olho e abre. É o descanso que encurta a tua noite. Chacoalhe alguém e diga, é o descanso que encurta a tua noite. Eu preciso sair do barco. Logo veio o amanhecer. Se você acompanhar comigo como as coisas se desenrolam à medida que o barco se aproxima da praia e o dia começa a amanhecer, você percebe o seguinte: Paulo entra como prisioneiro e termina como o capitão. Entra por baixo, sai por cima. Começa como cauda, termina como cabeça. Ninguém lhe ouve, agora todos lhe obedecem. Toque alguém e diga, estou vendo uma mudança, hein? Toque alguém e diga, vai melhorar. Ser fiel à mensagem que Ele te deu e Ele vai cumprir a palavra. A gente chega como comum, mas não é comum. A gente vive como comum, mas não é comum. Quem é fiel na humilhação do navio, vai para uma fase maior. Diga para quem está perto de você, o campo vai estender. Calma que vai melhorar isso aí. Escute, por favor. Eles escapam todos ilesos do navio.
Paulo entra como o último da lista no navio e sai no topo da hierarquia do navio. Ele é o homem que ninguém ouve, ele sai do homem que ninguém ouve para o homem a quem todos obedecem. É tremendo isso, não é? Isso é desenvolvimento de liderança. Ele chega na ilha. Quando ele chega na ilha, eu pontuei para você alguns desafios. A fúria do inimigo, o julgamento das pessoas e a prova da fé. A fúria do inimigo, o julgamento das pessoas e a prova da fé. Deus prepara Malta, a ilha de refúgio, prepara que os bárbaros tratam Paulo e os náufragos com humanidade, prepara uma fogueira no frio. E aí veja, como Paulo chega na ilha? Se no navio ele chegou como prisioneiro, na ilha ele chega como refugiado, náufrago, sem documento, sem dinheiro, sobrevivente. Chega por baixo. Mas tem um segredo. Deus resiste o soberbo, mas dá muita graça aos humildes. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será. A humildade precede a honra. Paulo entra na ilha e agora ele não é só o último, ele é o condenado da ilha. A víbora lhe ataca e as pessoas dizem: este homem é um assassino. Há sangue na vida dele e a justiça não o deixa viver. Eu lhe pergunto, eles estão errados? Havia sangue nas mãos de Paulo? Havia ou não havia? Havia. A justiça o condenava? O condenava. Mas o que aqueles homens não compreendiam é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que ninguém intenta acusação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem os justifica. Se no passado havia culpa na vida daquele homem, eu quero dizer, já não há mais culpa sobre ele, porque o sangue de Jesus. De verdade ele era homem comum, de verdade ele era só mais um, mas agora ele está revestido e coberto pelo sangue do Cordeiro e destinado a um propósito extraordinário na presença de Deus. Portanto, se um dia o inimigo vier com fúria lembrar dos teus pecados do passado, eu quero lembrar você, meu amado, aleluia, que o Senhor te chamou, te amou, te justificou, te purificou, te resgatou, e não há mais condenação sobre a tua vida. O diabo não tem mais direito sobre ti. Se achega o fogo da palavra, se achega o fogo do Espírito, se achega o fogo da fé, e a serpente vai largar. Porque quando as batalhas da vida vêm, as acusações querem entrar na mente da gente. É o passado te perseguindo, é a justiça te condenando, é o pecado lá do passado agora cobrando sua conta. Ei, deixa eu te dizer, a minha conta já foi paga na cruz do Calvário. Colossenses 2,15 diz que ele rasgou o escrito da dívida. Se a justiça veio cobrar alguma coisa, não mais de mim, na cruz foi tudo pago. Paulo simplesmente vai, sacode a bicha no fogo. Está escrito aí, por favor. E aí sempre tem o sabichão.
Sabe aqueles que entendem de tudo? Conhece, gente? Sim. Sabe de tudo? Conheço esse tipo de cobra aí, hein? Eu sei, hein? Ó, 15 minutos começa a inchar. 20 minutos desmaia. Meia hora está morto. Não é assim? Sabe aquele que sabe de tudo? Conheço, sou da ilha aqui há muito tempo, cresci aqui, conheço esse tipo de cobra. Passou 15 minutos. Tem organismo que é mais resistente, né? Passou meia hora. Passou uma hora. Natureza comum. Estrutura comum. Revestido de glória. Destinado a um propósito. Eles disseram, não é gente normal. Esse cara é um Deus. Isso não é a primeira vez que acontece com Paulo. Em Atos 14, também ele foi confundido com Deus. E aqui chega o meu ponto. Eles não estão errados. Porque a ideia de Deus é que quando alguém olhasse para você, lembrasse dele. Sabe por que Deus te colocou lá naquela cidade? Para que ele ouvindo e lhe vendo, as pessoas lembrem que existe um Deus. Para que ele ouvindo e lhe vendo, as pessoas vão para casa confundidas. Era o pastor mesmo? Ou foi o próprio Cristo que eu encontrei naquela noite? Era o pastor mesmo? Ou foi o próprio Deus na forma de homem que estava falando comigo? Que as pessoas possam ir confundidas, sem saber se falaram com você mesmo ou se falaram com o próprio Cristo. De tão parecido com Ele que você está. É por isso que um homem assim, a Bíblia diz, que ele falou, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus. Meu tempo se esgota aqui, mas só para eu terminar, pastor, 5 minutos. Ouça. Paulo entra no navio, último da lista. Termina dando ordem a todos. Paulo entra na ilha, é o condenado da turma. Mas agora você vai ver uma sequência. Da fogueira ao relento, ele é levado para a casa do governador. Na casa do governador, ele agora é levado ao pai do governador. Depois que ele atende o governador e o seu pai, a ilha toda vem diante dele, escuta a sua palavra e é curada pelo seu ministério. A geografia era o barco, Deus deu para ele. A geografia era a ilha, Deus deu para ele. Minha geografia é Suzano. Tua geografia é o Mato Grosso. Qual o nome da tua geografia? Não importa se você chegou lá embaixo, o último da lista.
aquele que te chamou faz dos últimos. E o resto da história, simples assim, o texto termina dizendo que proveram de tudo para que ele fosse para um campo ainda maior. Fique de pé. Estende as mãos, estende as mãos. Só mais um sujeitinho comum que chegou na cidade. Só mais um sujeito de estrutura comum, de natureza comum. Mas é revestido de glória. A Bíblia diz no Salmo 8 que você é revestido de glória, coroado de honra, empoderado diante de Deus. Só mais uma pessoa comum, porém, com um destino, um propósito extraordinário. Pastor, o senhor não conhece a igreja que eu estou pastoreando. Você não pastoreia mais uma igreja. Você pastoreia uma cidade. Tua geografia foi expandida aqui. E toda a provisão necessária vai chegar para que isso se cumpra. Você é como a arca da aliança, madeira comum, um baú comum, até que foi revestido e destinado a um propósito. Era só mais uma pessoa, só mais o filho de uma família comum, só mais um crente, só mais um pastor. Mas eu vejo ouro descendo sobre nós, a glória de Deus nos revestindo neste lugar. Eu vejo Deus confirmando o seu destino e afirmando sua vocação. Se você chegou aqui em dúvida da sua vocação e chamada, eu vim lhe dizer hoje, o Senhor está revestindo os seus vocacionados e destinando os seus ministros a um destino glorioso e extraordinário. Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa tarde agora, pedindo o derramar do Senhor sobre eles. Ai, a que manarachou. Reveste o teu povo de glória, Deus. Ai, carabadachou, carabadachou. Vai chegar o que você precisa. Deus vai honrar a palavra da tua boca. Há um destino glorioso desenhado para você. Bate no ombro de 2 ou 3, diga: teu destino é glorioso. Toca aí, diga: revestido de glória, destinado à autoridade. Deus abençoe, queridos.